Desde quando eu comecei esse canal, eu só falo de umas coisas muito pesadas, né? Exploração do trabalho, exploração da natureza, expropriação. Mas sabe, o rural é muito mais do que isso. O rural não é só isso. O rural é diverso. Então eu pensei, vamos dar uma suavizada essa semana? Vamos falar de outra coisa, que também é rural, obviamente, porque senão não seria esse canal, não faz sentido. Vamos falar sobre a pequena produção de alimentos. Vamos falar sobre resistência social. Isso tudo que acontece em Mato Grosso, cercado pelo mar de soja. Olá, eu sou a Tainá e esse é o canal Lamparina. Tem uma comunidade que chama Córrego das Pedras, que fica no município de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso, conhecido como o celeiro do mundo, é o segundo estado brasileiro que mais perdeu áreas de vegetação nativa de 2000 a 2018, áreas perdidas por causa da expansão de pasto. Estado de Mato Grosso, local dos grandes incêndios de 2020. Pantanal e Cerrado pegando fogo por meses, que alguns dizem que foi espontâneo, outros dizem que foi criminoso. Eu só posso dizer, a partir de estudos, que um dos focos do incêndio saiu de uma fazenda de um grande pecuarista. Pecuarista esse que vende gado para o grupo AMAGE, que pertence ao Blairo Maggi, que foi ministro da Agricultura, que é o maior produtor de soja do mundo e que vende essa carne para a JBS e outros frigoríficos. Estado de Mato Grosso, maior produtor e exportador de soja do país. Soja essa que não paga 1 centavo de ICMS, graças a legislações estaduais e federais que dão isenção fiscal. Essa isenção fiscal tem a justificativa de que isso vai levar ao desenvolvimento para as regiões do agronegócio. Mas se você for pesquisar as cidades do agronegócio em Mato Grosso, você vai perceber uma concentração de renda gigantesca. Estado de Mato Grosso, maior produtor de milho, maior produtor de algodão, mas também território de muitos conflitos no campo, disputas de terra com indígenas, com quilombolas, com assentados, com poceiros, território de assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas, assentadas. Não podemos jamais esquecer a chacina de Colniza, em 2017. Estado de Mato Grosso, terra de latifundiários. E no meio dessa miscelânea do agronegócio está Tangará da Serra. No meio não, na verdade é sudoeste do estado. Um oásis da pequena produção de alimentos. Tangará da Serra tem um pouco mais da metade do seu território como área demarcada de reserva indígena da etnia Pareci. Eram esses indígenas que ocupavam o território até mais ou menos o século XVII, XVIII, quando o homem branco chegou para fazer a exploração mineral na região. Garimpo mesmo, né? Mineração para procurar ouro e depois diamante. Fizeram ali uma limpeza étnica básica, né? Conhecida como genocídio indígena, que não foi uma coisa pontual só naquele momento. Aconteceu e continua acontecendo no decorrer do tempo. Mas de qualquer forma, hoje a área é demarcada. O resto do território do município de Tangará da Serra é dividido, então, entre área urbana e comunidades rurais. Nos anos 60 foi quando começou uma migração mais sistemática de pessoas para lá, resultado de um processo de modernização da agricultura que expulsou camponeses de outras regiões do país. Então a gente passa a ter uma série de legislações e políticas que vão inviabilizando a permanência de alguns camponeses, alguns pequenos produtores rurais no campo. Essas pessoas então vão ter que sair das suas regiões e procurar outro lugar para viver. Elas se tornam migrantes. Essa modernização da agricultura era um projeto de desenvolvimento que foi levado a cabo pelo Estado lá nos anos 60, 70. Mas desenvolvimento para quem, né? Uma perspectiva mais crítica desse processo vai chamar de modernização trágica, justamente porque, apesar de ter um discurso de modernizar, desenvolver e melhorar o campo, o que eles fizeram de fato foi expulsar uma boa parte dos camponeses das suas terras. Era um projeto de desenvolvimento que favorecia as elites rurais e a concentração fundiária. Mas volta. Os camponeses foram expropriados e expulsos das suas terras em outros lugares do país. Esses camponeses precisavam, então, procurar uma outra forma de conseguir viver, um lugar para viver. Então, alguns migraram para regiões urbanas e outros foram procurar outras áreas rurais, inclusive em outros estados, que foi o caso dos pequenos produtores rurais lá de Córrego das Pedras e Tangará da Serra, que eram camponeses migrantes de São Paulo e Minas Gerais principalmente.
e que foram para Mato Grosso. Mas por que Mato Grosso? Lembra que tinha uma proposta de desenvolvimento? Isso passava também por ocupar lugares não ocupados, pelo menos não ocupados pela produção agrícola capitalista. Porque se pensar ali em Mato Grosso estava ocupado, né? Tinha os indígenas, tinha os quilombolas, tinha gente lá morando. Então nos anos 60 essas coisas aconteceram concomitantemente, né? De um lado você tinha um processo que expulsava o camponês do campo, das suas terras. Por outro lado você tinha terras sendo desbravadas e precisava de gente para trabalhar lá e desbravar essa terra. Entendeu? Juntou. E trabalhar essa terra quer dizer o quê? Quer dizer ir lá e derrubar a floresta. Quer dizer ir lá e preparar tudo para poder virar uma área de produção agrícola. E esse processo todo foi feito pelas mãos do Estado, por meio de políticas do Estado. Essa expansão da fronteira agrícola aconteceu de formas diferentes em lugares diferentes de Mato Grosso, que é um estado bem grande, né? Então existia, por um lado, uma política de colonização que favorecia grandes propriedades rurais, mas, por outro lado, também tinham empresas imobiliárias que compravam terra e loteavam para vender, focadas justamente em pequenas propriedades. E lotear não quer dizer que a empresa imobiliária foi lá, derrubou a floresta e deixou pronto para o morador chegar lá. Não foi isso não. Na verdade, ela só vendia a terra. E o comprador que chegasse lá e derrubasse a floresta. E transformasse aquela terra ali em uma lavoura. Nesse processo aí de abertura de floresta, os trabalhadores estavam submetidos a condições assim, subhumanas, né? Suscetíveis a várias doenças, malária, leishmaniose. E muitas vezes as famílias nem tinham um lugar específico para chegar na migração. Eles simplesmente subiam em um caminhão com a família, um caminhão que se chamava pau de arara, onde iam várias famílias, e iam. Então a colonização daquele lugar específico se deu em áreas para a produção agrícola, com base na mão de obra familiar. E aí eles desenvolviam ali primeiro uma agricultura de subsistência, né, para conseguir viver. Essas pessoas, elas já tinham uma trajetória no campo, elas eram camponesas em outros lugares. Então elas chegavam lá e sabiam mais ou menos o que fazer. Só que a estrutura era péssima, não tinha estrutura. Então também foi formando uma comunidade ali no sentido de um ajudar o outro, sabe? E aí com o tempo foi criando mais estrutura. Então, além de cada um ter essa propriedade, também foi fazendo alguma coisa para a comunidade, uma escola rural, uma estrutura de capela, áreas de lazer. Então, de fato, era assim, era uma vida comunitária, né? Lá no começo da ocupação de Córrego das Pedras, depois de começar a agricultura de subsistência, os produtores, pequenos produtores, passaram a plantar café. Mas lá nos anos 90 começaram a ter várias mudanças. O clima mudou, a terra mudou, começou a ser necessário o uso de vários incrementos e adubos químicos para conseguir manter a produção. E isso encarecia a produção, encarecia a lavoura, que era ainda mais difícil para quem é um pequeno produtor, né? Então os sitiantes foram, conforme eles iam investindo em outras lavouras para comercializar na feira, eles iam também deixando o café, foi bem gradual. Então eles começaram a ter uma produção diversificada ali. Produz fruta e também produz legume, aí também cria gado leiteiro, tem o leite, dá para fazer o queijo, dá para fazer o doce. E a feira era o lugar de comercialização desses produtos. Era o que permitia a sobrevivência dos sitiantes e a permanência deles no campo. Antes a feira era em um lugar na cidade, depois passou para outro e para outro. E aí começou a ter uma pressão dos sitiantes, dos produtores rurais, não só de Córrego das Pedras, mas de outros lugares também, para ter uma regulamentação maior, ter uma institucionalização da feira. E aí, diante dessa pressão, o poder público, a prefeitura, fez então uma estrutura para ser a feira municipal. Um lugar grande, coberto, que desse conta de abrigar todo mundo de uma forma organizada. E uma boa parte da população de Tangará da Serra, que tem lá uns 100 mil habitantes, compra os produtos na feira. A questão é que essa dinâmica de produção, da pequena produção, acaba sendo um mecanismo de contenção para o avanço do agronegócio. Porque é uma pequena produção, é familiar e produz alimentos. E isso é o que permite manter vivo aquele modo de vida daqueles sitiantes. Você tem a pequena produção, mas você também tem os aspectos culturais daquele modo de vida. As festas rurais, a religiosidade rural. O rural ali, ele está vivo, ele é um espaço de vida.
E é importante falar também do papel das mulheres nesse processo todo. Desde o trabalho nas roças, o trabalho nessas indústrias domésticas artesanais para fazer o doce, para fazer o queijo, o trabalho nas feiras, a organização das festas, a manutenção das práticas religiosas. Toda uma cultura ali é mantida pelo trabalho das mulheres. Então o rural não é um espaço só de produção agrícola, é um espaço também de cultura. E sendo assim, é um espaço de resistência. Então, quando as gerações lá de trás chegaram na área de Tangará da Serra, chegaram na área de Córrego das Pedras, eles já estavam resistindo a um processo de expropriação que aconteceu muito antes, lá nas cidades de origem deles, nos estados de origem deles. E eles resistiram. Não, a gente vai continuar com a produção agrícola. E foram para outro lugar, enfrentaram milhares de dificuldades e conseguiram manter aquela prática. Isso tudo é resistência. Mas é isso aí, minha gente. Só queria contar uma história boa pra vocês, uma história de resistência, uma outra história do mundo rural também, porque o rural também é isso. É isso. Até. Ah, não, mentira. Se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí, compartilha, me ajuda, minha gente. Agora é isso.